Nessa noite, nós vamos meditar na palavra de Deus e eu queria convidar você, assim, de verdade, evite sair do seu lugar nesse momento, evite qualquer distração, para que você possa entender de que o Deus que está vivo é o Deus que fala. E nessa noite o Senhor reservou este lugar para falar ao seu coração, para falar ao meu coração. Então, eu sei que às vezes a gente perde um pouco a atenção porque alguém se levanta, porque alguém fala alguma coisa, mas busque você nessa noite, querido, a se conectar no que Deus tem para falar com você nesse lugar. O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus espera obediência, arrependa-se. Deus espera obediência, arrependa-se. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, em um texto que nesta igreja, neste ano, já foi lido, ensinado, pregado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao versículo de número 15. Você vai abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, está na tela para os irmãos, mas se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, e nós então iremos fazer a leitura do 1 Samuel, capítulo 15, eu lerei do verso de número 1 ao versículo 15, farei a leitura na versão NVI, e você acompanha então. Diz a palavra de Deus: Samuel disse a Saul: Eu sou a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Grave a palavra escute, porque às vezes o problema começa naquilo que a gente não escuta. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos quineus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento e sua própria honra, e depois foi para Gigal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos?
Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Amém, querido? Vamos orar? Para que Deus ilumine a palavra dele nessa noite e você tenha os seus olhos abertos para a compreensão do que Deus espera que você faça após ouvir essa palavra. Senhor, nós estamos em sua presença. Louvamos o teu nome, clamamos ao Senhor, mas agora te pedimos, Senhor, acalma o nosso coração. Que a gente possa se aquietar agora, porque o teu Espírito vai falar conosco. Que qualquer realidade, Senhor, que nós já tenhamos guardado dentro de nós e que impeça o Senhor de falar, que essa realidade seja retirada agora. Porque às vezes, Senhor, a gente já senta para ouvir cheio de argumento, mas que nessa noite haja muita humildade nesse lugar, para que o teu Espírito Santo possa de fato fazer coisas novas no nosso coração. Nós oramos, Pai, e te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus espera obediência, arrependa-se. Querido, esse livro de Samuel, texto de 1 Samuel capítulo 15, ele pode ser visto para nós nessa noite como uma segunda chance que Saul recebe para ser restaurado. Saul está recebendo uma segunda chance da parte de Deus para que ele possa escolher fazer a coisa da maneira correta. Samuel, então, ele aparece e ele entrega nas mãos de Saul uma missão especial por Deus. Porém, Saul é o camarada que ele vai cair no mesmo erro que ele já havia caído outrora. Samuel que aparece entregando nas mãos de Saul uma missão. Saul não vai corresponder da maneira como Deus esperava que ele correspondesse. É interessante perceber de que Saul, ele cai no mesmo erro que ele caiu antes, no capítulo de número 13, quando ele traz justificativas para a sua desobediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não queira justificar a sua vida de desobediência. Desobediência é desobediência, isso não agrada a Deus. Ah, mas pastor, eu estou fazendo assim para tentar, para fazer, para alcançar. Querido, toda desobediência só tem um nome: desobediência. E Saul, ele vai, mais uma vez, não corresponder àquilo que Deus havia o orientado. Na primeira vez, ele havia culpado Samuel por ter chego atrasado. 1 Samuel 13, do 8 ao 15, coloca para mim, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do 8 ao 15, a gente vai ver o rei errando, da mesma maneira, olha lá, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, este, porém, não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se desesperar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Da mesma maneira, Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, culpou Samuel, e que os filisteus estavam reunidos em Mixmá, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gigal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Perceba, volta lá, meu filho, olha lá, ele diz: pensei. O problema de Saul é pensar no que Deus não mandou ele pensar. Passa para mim, por favor. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, rapaz, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Pode passar. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Verso 15. Então Samuel partiu de Gigal e foi a Gibeá de Benjamim. Saul contou
os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600 homens. Saul é alguém que já vem de um cenário de desobediência. E sabe, querido, que agora no capítulo 15, Deus está dando para ele mais uma oportunidade. Levanta Samuel, Samuel vai lá, unge Samuel, para que agora ele possa, de fato, perceber de que a primeira vez ele errou, eu estou dando uma segunda chance para ele, para que ele volte a fazer a coisa certa, para que ele faça aquilo que eu estou mandando ele fazer. Não é a primeira vez que Deus dá uma ordem para Saul. Saul já havia vivido momentos de desobediência. Sabe, querido, eu quero te alertar algo nessa noite, nesse lugar. Talvez Deus já tenha dado para você uma chance, 2 chances, 3 chances, mas deixa eu te dizer, em algum momento, as chances vão acabar. Em algum momento não haverá mais oportunidade de obedecer, porque o fim, ele é uma realidade para cada um de nós. Então, aprenda algo nessa noite com a vida de Saul nesse primeiro momento. Cuidado, porque essa pode ser a sua última chance. Essa pode ser a sua última chance. Na primeira vez, então, ele culpa Saul. E agora, o que ele faz é culpar o povo. O texto é claro em dizer para nós de que Saul começa a dizer de que a culpa foi dos soldados. A culpa nunca é dele. Ele nunca assume o erro dele, ele nunca assume de que quem desobedeceu foi ele, quem escolheu ir para longe foi ele, quem fez coisa errada foi ele. A culpa tem que ser de alguém. A culpa sempre vai ser de alguém por causa da minha desobediência. Ah, não, eu saí porque alguém não fez. Ah, eu deixei porque alguém deixou de fazer. Ah, eu fui porque alguém me induziu aí. Não, querido, você desobedece porque você quer. Você deixa de buscar porque você quer. Você deixa de cumprir com o que Deus manda porque você quer. Não jogue a sua desobediência para cima dos outros. Saul está sempre jogando culpa em alguém. Ele nunca é o culpado. Ele nunca assume os erros dele. Ele nunca diz de que ele escolheu para longe. Ele escolhe dizer de que alguém entrou no meio do caminho dele e seduziu ele para ir para longe. Mas essa não é a realidade e o texto vai nos apresentar, de fato, esse rei. O problema de Saul, meu irmão, é a fragilidade de caráter e de liderança dele. É um homem que o caráter é fragmentado. É um homem de que a sua liderança, ela é perdida. Esse é Saul. Ele que antes agradou o povo por sua aparência, agora esse rei mostra ser uma verdadeira decepção. E eu quero pensar então nessa noite com você, algumas lições que nós devemos abrir os nossos olhos sobre a obediência que Deus espera de nós. Deus esperava isso de Saul. Deus esperava que ele obedecesse. E deixa eu dizer para você hoje aqui nesse lugar, Deus espera que você obedeça também. Deus espera que você na sua casa escolha obedecer. E a primeira lição que esse texto me ensina, eu quero destacar com você, é de que a ordem de Deus, ela vem acompanhada da sua unção. Olha, querido, o que diz o verso 1 e verso 3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus disse ao profeta Samuel que ungisse Saul e logo em seguida o enviasse a uma missão, a uma tarefa. Assim Saul, então, ele tem de Deus a tarefa, mas ele tem de Deus também a unção para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Perceba de que Deus nunca vai pedir que você obedeça a algo que Ele não te dê força, coragem e capacitação para você realizar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Deus está dando a Saul a tarefa, mas também está dando sobre ele a unção para que ele vá, para que ele faça, para que ele obedeça. Ele até recebe a tarefa, mas ele não vive por meio da unção que Deus havia derramado sobre ele. Tem muita gente cumprindo tarefa, mas tarefa que Deus não mandou, porque falta unção a ser
obedecida sobre a sua vida. E Saul, então, é alguém que escolhe não viver por meio daquilo que Deus havia determinado. Quando o Senhor lhe dá, querido, uma comissão para realizar algo, e quando Ele unge para que nós façamos aquilo, isso significa que você, então, foi capacitado para completar a tarefa que Deus está dando a você. Não existe tarefa que Deus nos dê que Ele antes não nos capacite com a sua unção para realizar essa tarefa. Você não pode dizer, pastor, o que Deus está pedindo para mim é difícil demais. O que Deus está me orientando que eu faça é desafiador demais. Porque Deus está dizendo para você de que Ele está te mandando fazer e Ele está te abençoando para que você faça aquilo que Ele está mandando você fazer. E por que a gente não faz? Por que a gente, então, não desenvolve uma vida de obediência? Saul, ele foi comissionado, levado a essa missão, e a ideia era que ele deveria destruir aqueles inimigos que eram inimigos do povo de Deus. E o Senhor disse, então, de que ele não deveria deixar nada passar despercebido. E talvez você, então, vai falar assim, mas pastor, olha, tinha bebê, tinha recém-nascido, por que Deus, então, Ele está agindo dessa maneira? Deus está sendo ruim com esse povo, pastor? Querido, perceba de que a aliança de Deus com o povo de Israel incluía uma promessa, e a promessa está relacionada em Gênesis capítulo 12, verso 3, e ele diz, olha, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está dizendo, eu vou amaldiçoar qualquer um que amaldiçoar o meu povo. O que Deus está dizendo aqui para nós é que Ele não voltará atrás da sua palavra por conta de ninguém, porque Ele é fiel à própria palavra dEle. A realidade do que Deus está tratando aqui não é apenas com os amalequitas, mas o que Deus tem contra os amalequitas é a vida de pecado que eles desenvolvem na vida deles. É a vida de idolatria que eles vivem na vida deles. É a maneira como eles desenvolvem a sua caminhada, sendo uma vida contrária ao que Deus esperava que o povo vivesse. Os amalequitas vivem totalmente no pecado, e eles vivem totalmente na idolatria, e o juízo de Deus está vindo contra aquele povo. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O juízo de Deus virá contra todo o pecado. O problema de Deus não é com o ser humano. O problema de Deus é com a vida de pecado que o ser humano vive a sua vida. Nessa noite, o problema de Deus não é com você, mas é com a sua vida de pecado que você desenvolve na sua vida. Deus quer acabar com essa vida de pecado que você vive na sua vida. Por isso, a proposta de Deus para ele é: destrua tudo. Porque se algo permanecer, esse pequeno que permanece, ele pode contaminar o meu povo. Essa pequena faísca que a gente vai deixar, ela pode incendiar os outros. Querido, o pecado tem que ser eliminado por completo. Ah, pastor, mas eu tenho tanto carinho com o pecado que eu carrego na minha mochila. Joga ele fora. Porque se não jogar fora, quando o juiz vier, você vai ser exterminado também com o seu pecado. O que Deus está orientando a Saul é que ele não permitisse que nada continuasse ali naquele lugar, e que todo pecado deveria ser eliminado. Esse é o juízo de Deus contra o pecado. Eu volto a repetir, o problema de Deus não era com os amalequitas, o problema de Deus era com o pecado dos amalequitas. Deus não tem problema com o Rio de Janeiro, mas com a vida de pecado que o Rio de Janeiro está envolvida, esse sim, Deus tem problema com isso. Não queira zombar de Deus, querido. Não queira viver uma vida dupla, pecado, igreja, igreja, pecado. Ou você abandona, ou você abandona. Mas duas identidades não dá para ter, porque Cristo virá como juiz, e Ele vai eliminar toda a raça de pecado e pecador. Que nessa noite você seja o que vai ouvir a voz de Deus e vai se arrepender completamente dos seus pecados. Aprenda uma lição nessa noite: ou você deixa essa vida de pecado, ou você será inimigo de Deus e receberá o juízo de Deus. Pastor, se eu estou amaldiçoando a minha vida? Não, meu irmão. Eu estou dizendo para você de que Deus é juiz e que Ele virá
para julgar todo aquele que está na prática do pecado ou aqueles que fugiram dessa prática em sua vida. A verdade é de que o juiz virá para julgar a todos. A minha pergunta para você nessa noite que está aqui com os ouvidos tão silenciosos ouvindo, como está a tua vida com Deus, querido? Onde seus pés têm te levado? Como você tem desenvolvido a sua vida? Porque nessa noite, a palavra de Deus para você é: elimine essa vida de pecado. Fuja dela. Ah, pastor, mas ninguém está vendo. Espera. Fica aguardando ele na caixinha de surpresa, que você vai ver a surpresa que você vai encontrar na caixinha. Fuja dessa vida de pecado, porque Deus está te alertando hoje a fazer isso. Obedeça a ordem. Quem nos dá a ordem também nos dá capacitação para cumprir o que nos foi ordenado. Então, se Deus está dizendo para você abandone, Ele vai te dar força para abandonar. Nessa noite, escolha obedecer. A segunda realidade que esse texto nos apresenta, irmãos, é de que a obediência parcial não é a obediência que Deus espera. O verso 9 ao verso 11, ele diz para nós algo bem interessante. Ele vai dizer: mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Existe algo muito interessante aqui, irmãos. Existe algo aqui que eu preciso me atentar hoje com você, quando ele vai dizer para nós assim: olha, mas Saul e os exércitos pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Deixa eu te dizer uma coisa importante nessa noite. Às vezes aquilo que para você é bom, para Deus é desprezível. Saul, ele está com uma visão completamente errada. Ele está achando de que o que ele está fazendo é muito bom. Ele está achando de que poupar para ele as ovelhas, Agag e tudo aquilo que tinha ali, era algo que Deus estava se agradando. Querido, Deus não se agrada de desobediência. Nem que essa desobediência, ela seja uma possível obediência. Deus não se agrada de desobediência. A ordem de Deus foi: destrua tudo. E sabe o que Saul pensa? Ele pensa assim: olha, eu acho que esse boi, ele é bom aos meus olhos. E por ser bom aos meus olhos, ele vai ser bom aos olhos de Deus. Eu acho que esse caminho aqui, ele é bom aos meus olhos, porque ele de fato satisfaz a minha carne. E isso vai também ser algo que Deus vai relevar. Deus vai falar assim: olha, tudo bem, não tem problema, é por uma boa causa, né? Porque você quer me adorar. Então tá bom, vai lá, eu negocio com você. Não, meu irmão, Deus não vai negociar. Ou obedece ou não obedece. Não há negociação para querer burlar o que Deus está mandando que você faça. O que Ele está exigindo de nós nessa noite é uma vida total de obediência. A obediência parcial não é obediência. Não é isso que Deus espera de nós, que nós escolhamos o que nós vamos fazer, o que nós vamos obedecer e como nós vamos desenvolver uma vida de obediência ao Senhor. Não é isso que Deus espera de nós. Saul interpretou a instrução dada por Senhor, por Samuel, a sua própria maneira, e ele escolheu então rejeitar a palavra de ordem do Senhor. Então, o texto diz que ele inicia uma batalha, ele mata, ele arrasa completamente os amalequitas, mas ele poupa o rei. E sabe o que isso significa, irmãos? Que Saul, ele poupou uma única pessoa dentro de 3 milhões de pessoas. Uma única pessoa dentro de 3 milhões são 0,3 milionésimo. Que aos nossos olhos, seria assim, isso não faz diferença nenhuma. Olha, 0,3 milhões, não é nada, isso é muito pequenininho, Deus não vai se preocupar com isso. É isso que Saul pensa. São 3 milhões, Deus não vai reparar que apenas de 3 milhões, eu deixei de matar. Só que a realidade é outra. Deus exige obediência completa.
Não tem que ficar nem um milésimo, nem uma sujeira da unha. Nada, querido. Precisa obedecer por completo. Ah, pastor, mas eu já estou indo, estou começando. Se entrega hoje em nome de Jesus, meu irmão. Lança a sua vida hoje no altar do Senhor. E diga para Ele, Senhor, não é tarefa fácil, mas eu quero te obedecer. Eu quero viver uma vida de obediência. Sabe, querido, aprenda mais uma lição aqui nesse momento. Nem sempre o que é bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. Saul achava isso. Não, vai ser bom, Deus vai se agradar. Deus não se agradou. Às vezes a gente acha que Deus está se agradando da nossa obediência. Quando a gente percebe que a gente escolhe o que vai obedecer. Já falei muitas vezes aqui, eu louvo a Deus porque essa igreja tem ouvido a palavra de Deus. E vou repetir mais uma vez. Às vezes a gente acha de que o miau da nossa casa não faz diferença na nossa vida com Deus. Sabe que o miau não é o miau que mia, né? É o miau que você deixa de pagar a conta certa. Querido, isso faz diferença. Isso é viver uma vida de pecado. Isso é roubo. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino do céu. Se conserta hoje com Cristo. Pastor, mas eu não tenho condições. Deus vai te dar condições se você quiser acertar a sua vida com Ele. Para de arrumar desculpa. Ah, mas está muito caro. Deus é um Deus que faz acontecer porque Ele é fiel ao seu povo. Ele vai destruir os amalequitas por conta dessa vida de pecado. Deus vai destruir os amalequitas porque eles acham que viver na idolatria está tudo bem, porque é mais fácil. E Deus então está dizendo que vai destruir todos e não vai sobrar nenhum. Então não deixe nenhum resíduo de desobediência na sua vida. O que é que Deus tem exigido de você desde o início desse ano e você não está obedecendo? O que é que Deus está te exigindo? Obedeça. É mais compromisso com Deus? Obedeça, meu irmão. É fidelidade na sua vida de entrega a Ele? Obedeça. Mas escolha obedecer e não guarde nada daquilo que Deus não mandou você guardar. Entregue ao Senhor toda a sua vida, porque Ele espera um todo seu entregue a Ele. Aqui então, querido, é onde começa o verdadeiro problema desse rei. Perceba que o que Deus fez foi ungir ele para que o inimigo fosse exatamente exterminado. Essa era a tarefa. A tarefa é, olha, vá e complete ela. Não é, vá e faça meio termo. Quando Deus nos dá uma tarefa, meus irmãos, Deus espera que nós façamos ela de maneira completa. O ano só está começando. E quantas tarefas Deus já tem dado a nós, como igreja, complete a tarefa que Deus está dando a você. O que Deus já falou com você desde o ano passado, que esse ano você deveria desenvolver aqui nessa igreja, complete a tarefa que Deus está dando a você. Deus espera que nós completemos aquilo que Ele está nos dando para que nós façamos. Mas Saul achava de que um homem no meio de 3 milhões e alguns animais, isso tudo não iria fazer diferença. Só que isso é desobediência e não é obediência. Ainda assim, ele acha que ele quase fez toda a diferença. E Deus então se voltou para Samuel e disse: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Lembra de que no início Saul chega e Saul fala: escuta, Samuel fala: escuta, Saul, o que o Senhor tem para te dizer. Escuta, escuta com atenção, abre o seu ouvido, para que você possa realizar aquilo que está sendo dito a você. E como eu disse no início dessa palavra, o problema de Saul possivelmente começa na falta da sua atenção. Vimos hoje pela manhã de que ouvir a palavra de Deus não é apenas o que Deus espera de nós. Deus espera que nós ouçamos e a retenhamos ela no nosso coração, e aí nós a iremos aplicá-la na nossa vida. Saul apenas ouve, mas não retém. Por isso ele não desenvolve isso na vida dele, e o que ele desenvolve é uma prática na sua vida de desobediência. A rejeição da palavra de Deus, querido, tem sérias consequências, e é o que vai acontecer com esse rei. Quando Deus nos dá uma ordem, Ele deseja que o obedeçamos de maneira completa. É preciso continuar até que nós cumpramos, então, a missão de maneira total.
a obediência deve ser completa. E para nós finalizarmos nessa noite, eu espero que você esteja entendendo que Deus está falando comigo, falando com você nesse lugar, com a igreja dele. E se você então está com seus ouvidos abertos, Deus está tratando conosco nessa noite, que Ele exige a nossa obediência. E a terceira e última realidade desse texto é de que a desobediência com boa intenção, ela não é uma obediência. O verso 13, 15 ao 15, ele vai dizer: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Olha como é que Saul está tão empolgado, porque ele achava que ele tinha feito o que ele tinha que fazer. Segui as instruções, olha só. E o verso 14 diz: Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo? Questionou Saul. Os soldados, nunca a culpa é dele, é dos outros. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos. Quando é algo que beneficia ele diz: mas destruímos totalmente o restante. Poupar foi com os soldados, mas destruir o que desagrada a Deus, ele diz que foi ele incluso nesse episódio. Sabe, meu irmão, esse texto me faz perceber de que Saul, ele não está entendendo o que é obedecer. Ele não está compreendendo, de fato, o que Deus estava exigindo dele. Ele estava com uma vida completamente contrária àquilo que Deus estava o orientando. E o que é interessante é que a gente não pode afirmar por que Saul, ele poupa o rei Agag. Por que o rei Agag foi poupado? O texto não nos fala o motivo pelo qual o rei foi poupado, mas o texto nos fala por que Saul poupa os animais. Porque Saul, ele então não elimina os animais que ali foram encontrados. E à medida que os soldados então destruíram a cidade, eles encontraram o que havia de melhor nos rebanhos. Saul então começou a ter um pensamento. E o pensamento de Saul foi mais ou menos assim: olha, assim que essa guerra acabar, terei de pegar animais e trazê-los até aqui para sacrificá-los ao Senhor. Sabe o que Saul está fazendo, irmão? Ele está falando assim: olha, já tem animal aqui. Por que depois que a guerra terminar, eu vou ter que ter um trabalho gigante para ir atrás de outro bicho para matar e consagrar ele ao Senhor? Por que eu vou fazer esse trabalhão todo? Não, eu prefiro pegar o que já está aqui, e eu pego isso e apresento para Deus. Ele não entendeu de que a ordem era acabar com tudo que representava uma vida de pecado. E Deus então estava o orientando a terminar com tudo. Precisamos, querido, compreender de que melhor é obedecer do que sacrificar. Tem gente que está sacrificando o que Deus não está pedindo. Tem gente que está sacrificando desobediência a Deus. E Deus está dizendo para você: eu não quero esse tipo de sacrifício. Eu não quero mãos levantadas, que ao mesmo tempo que se levantam a mim, elas fazem aquilo que desagrada a mim quando sai daqui. Querido, Deus espera de nós obediência e uma vida de total consagração apenas a Ele. Se o povo de Deus não for consagrado a Deus, nós não somos povo de Deus. Se a minha vida e se a sua vida não for consagrada ao Senhor, nós então não pertencemos ao Senhor. Perceba que Saul começou a obedecer, mas no meio de tudo aquilo, ele passou a pensar. Ele passou a racionalizar. E eu não estou dizendo que você deve agir sem pensar, não. É melhor que você pense mesmo. Mas pense como Deus quer que você pense. Porque Saul começou a cair num pensamentozinho assim: não, tem coisa aqui boa para Deus. Tem coisa aqui que vale a pena entregar para Deus. E Deus não estava esperando de que aquilo fosse oferecido a ele. Em vez de obedecer no meio de toda aquela situação, Saul então pensou demais. E esse é o problema de Saul. É pensar como o homem pensa e não como Deus deseja. O nosso problema é pensar como as pessoas vão agir
ou como elas vão nos corresponder baseado naquilo que nós vamos tomar como decisão. E poucas vezes a gente está preocupado com o que Deus está pensando a nosso respeito. Só que, querido, mais uma vez eu quero repetir isso nessa noite. Se você não está atento a isso, o Senhor virá como juiz. E Ele julgará a todos nós. Amalequitas, israelitas, batistas, assembleanos, presbiterianos, seja qual for a sua denominação, o Senhor virá para julgar a todos nós. Então, escolha viver uma vida de obediência a esse Deus. Deus deseja, então, obediência e não boa intenção. Ele não precisa da nossa ajudinha. Saul até tem uma boa intenção, mas não é isso que Deus quer dele. Deus quer obediência. Chega de crente de boa intenção. Que essa igreja, que eu e você sejamos os crentes que vão escolher é obedecer à ordem de Deus. Porque Deus não está buscando boas intenções, e não são as boas intenções que vão te levar para a eternidade. É a sua vida em obediência à palavra de Deus que vai determinar o que Deus irá dizer de você no final da sua vida. Então escolha, querido, obedecer. Cuidado com as suas atitudes como boas intenções. Não são as boas intenções que vão nos levar para o céu. Então, nessa noite, eu quero convidar você a rever as suas atitudes. Você tem tentado fazer as coisas com boa intenção, mas não é isso que Deus está pedindo para você hoje. Deus está pedindo a você nessa noite obediência. E a primeira obediência que Deus te pede hoje é: deixe essa vida de pecado e se entregue a mim. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Enquanto o Ministério de Louvor está se aproximando, eu quero te fazer alguns convites. Eu não poderia hoje sair daqui sem te fazer alguns convites. E eu quero fazer eles. Primeiro, entender de que quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos dá a capacitação. E se nessa ordem de Deus hoje sobre você, ela vem como uma ordem para que você abandone essa vida, é Deus que vai te fortalecer. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Quem fará a obra sobre você é o Senhor. Entenda de que a obediência de maneira parcial, ela não é obediência. Então, se hoje Deus exige total obediência, escolha então de maneira real obedecer ao Senhor. E chega de boa intenção. Escolha obedecer ao Senhor. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu queria te fazer alguns convites. Meu primeiro convite é para você que entrou aqui nessa igreja, e nós estamos orando por você, e essa igreja está intercedendo pela sua vida. Esse é um momento de intercessão que a igreja está fazendo também. Por você, querido, que entrou aqui, ouviu essa palavra, e talvez você foi confrontado com a sua vida de pecado. Assim como talvez muitos que estão aqui estão sendo ou foram antes de ter uma decisão por Cristo. Mas nessa noite o Senhor te encontrou nesse lugar. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz para nós de que o Pai, Ele corrige aquele que Ele ama. O que você escutou aqui não é bronca. O que você escutou aqui é amor de um pai que quer o melhor para você, filho. Você que está longe dele, sabe, vivendo essa prática pecaminosa que Deus não está se agradando disso. Eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida para Jesus e falar: Senhor, eu abro mão de viver longe da tua presença, Senhor. Sabe, Senhor, eu não estou nem vivendo uma vida na lama, numa realidade, mas eu estou longe do Senhor, e toda vida longe do Senhor é uma vida perto do pecado, filho. Então, se nessa noite o Senhor está te convidando a hoje se lançar para Ele, se entregar para Ele, eu quero convidar você, com um gesto de fé, a levantar uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se há alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, e dizer: Jesus, eu quero me lançar nos teus pés, eu quero me entregar, eu não quero mais viver longe da tua presença, porque o Senhor virá com o juiz. Se você quer fazer isso, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Se há alguém aqui nessa noite, talvez você seja a única pessoa que Deus está falando com você. Amém. Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe a sua vida aí atrás. Se existe mais pessoas aqui e ali, amém, Deus abençoe sua vida. Que não quer viver, amém, Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui, querido, Deus abençoe a sua vida aí atrás, meu filho. Deus te abençoe. Você quer hoje reconhecer Cristo na sua vida e fugir dessa vida de pecado, meu irmão? Você quer fazer isso? Levante a sua mão. É para o Senhor que você vai estar dizendo sim. Você não é mais o primeiro, o terceiro. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Pode abaixar sua mão. Já te vi daqui da frente. Existem mais pessoas aqui nessa noite que Deus está convidando a viver um encontro com Ele. Você talvez entrou aqui pela primeira vez. E essa é a sua noite de tomar uma decisão por Cristo. Não saia daqui. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não saia daqui, querido, sem antes tomar uma decisão por Cristo. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E se Deus estiver falando no seu coração, levante a sua mão e fuja dessa vida de pecado, de desobediência. Vamos exaltar ao Senhor. Enquanto isso, você se entrega a Ele aí no seu lugar.